surgiu aí, como você falou, o nome do Abel, aí não sabe se continua aí especulando o nome do Ancelotti, Jorge Jesus, e o tempo vai passando. O tempo vai passando porque mês que vem já tem eliminatórias, né? 2 jogos difíceis, um fora do Brasil, no Equador e Quito, provavelmente, e depois o Paraguai. E aí tá nessa interrogação, quem será o treinador da seleção brasileira? Será que quem vai assumir agora vai chegar aí a Copa do Mundo? Falta um ano para a Copa do Mundo, praticamente. Então, todo mundo nessa expectativa. Hoje eu estava vindo para cá, para o estúdio da PAN, estava lendo que a Leila até falou, meu treinador não sai, e ninguém falou comigo. O Abel meteu ontem ordem e progresso. Né? Aquela ladainha. Para mim é ordem e progresso. Ele não sabe nem o hino todo do Brasil, eu também não sei. E é expectativa grande. A gente tá aí. Os campeonatos vão rolando, os estaduais, Copa do Brasil, Libertadores. E o principal, que é a seleção brasileira, assim, para termos de ter um treinador. Eu acho que a única seleção do mundo que está entre ali as 5 primeiras do ranking que não tem treinador é a seleção brasileira. E já não tem faz tempo, né? Né? E aí eu tô vendo até algumas reportagens dizendo que a CBF acredita que seja uma estratégia midiática da imprensa falar do Jorge Jesus, que a CBF não gosta disso. Então a CBF que vá pro escambau, porque se tem alguém que é midiático no futebol brasileiro é a CBF, que fica fazendo todo esse escarcéu, esse sensacionalismo. Vai ser o Ancelotti. E o Ancelotti cagando na cabeça da CBF. Cagando na cabeça da CBF. O Ancelotti tá fazendo de bobo, né? A Confederação Brasileira de Futebol. E aí querem dizer, o Jorge Jesus é uma estratégia midiática. Se estratégia midiática ser, né, o treinador que eu acho o melhor para a seleção brasileira, então eu tô dentro dessa estratégia midiática. Prefiro do que tá dentro da vergonha que é a CBF nos últimos anos. Né? Não tem nenhuma estratégia midiática. O que está acontecendo descaradamente, na minha opinião, é que a CBF ela está tentando arrumar uma forma de fugir de um nome que não é aprovado pelo Neymar. É isso. Só não fala isso quem quer bajolar a CBF, quem quer ficar agarradinho ali no saco da CBF. Porque é muito claro que a CBF está fazendo de tudo para sair do nome Jorge Jesus, porque o Neymar não quer o Jorge Jesus na seleção brasileira. Só que a CBF não pode dizer que quem manda na seleção hoje é um jogador de 34 anos, que está mais se lesionando do que jogando, que não está na sua forma ideal, mas que ainda é o cara que manda na seleção brasileira. Pilhado, você não gosta do Neymar? Eu adoro o Neymar. Eu acho o Neymar um cara gente boa. Eu acho o Neymar um cracaço. Agora, eu não tô aqui pra ficar bajulando e pra querer babar ovo pra um dia ele falar meu nome em rede social, não falar, né? Como tem muita gente aí na mídia. Tem que ser sincero, pô. O Neymar hoje, ele praticamente não tá jogando. Se ele tivesse jogando pra caramba, né? Eu ainda aceitaria. Eu falaria, cara, esse cara tem que mandar na seleção mesmo, como o Messi manda na seleção da Argentina. O Scaloni, ele foi o cara do Messi. O Messi definiu o treinador da seleção argentina. Cristiano Ronaldo no seu auge devia ter. Neymar no seu auge também. Só que hoje o Neymar não tá no auge. Hoje a gente não sabe nem se o Neymar vai pra Copa do Mundo, gente. A gente nem sabe isso com as lesões que ele tem. E é muito claro, na minha opinião, é que o Jorge Jesus ele tá sendo escanteado de qualquer situação porque o Neymar não quer. E isso já foi falado em reportagens, já saiu na imprensa, mas todo mundo percebe. A primeira coisa que o Neymar fez quando se destacou um pouquinho no Campeonato Paulista foi criticar o Jorge Jesus num podcast. Foi dizer, fiquei chateado sim, ele disse que eu não estava na forma ideal, mas eu decidia tudo que é treinamento. Só que olha aí, o Jorge Jesus falou que ele não estava na forma ideal. Foram 6 jogos em 1 ano e meio de Al Hilal. 6 jogos completos de Santos em 6 meses. Porque ele também se lesionou, já ficou 41 dias fora, agora vai ficar de novo. E aí, Mauro César Pereira, tem essa situação agora de Abel Ferreira que você trouxe ontem, né? Você falou ontem que surgiu o nome do Abel. E hoje o jornal O Globo diz que é o favorito da CBF. Mauro, eu acho que está tudo muito encaminhado para o Abel Ferreira ser o treinador, até por isso que eu falei do Jorge Jesus ser reprovado
pelo Neymar, Mauro César Pereira. Não, na verdade, eu publiquei sobre a ideia, né, de Abel Ferreira crescer na CBF, não foi nem ontem, foi antes de ontem. E hoje o Globo publicou que teria já conversado com o Palmeiras, e o Palmeiras nega. O Palmeiras publica uma nota negando que tenha conversado com a CBF a respeito disso. Enfim, eu acho que o fato é que parece muito confusa a CBF, né, com relação a algo que é dia 16 ou 18, tem que confirmar direitinho a data, mas é por aí a data em que tem que fazer a convocação, né, tem que apresentar a lista de jogadores para os jogos contra Equador e Paraguai. Talvez quem tem que fazer isso seja o Juan. Ele não vai ser o glorioso Ramon Menezes, né, depois do fracasso que foi a passagem dele como interino. Então pode ser o Juan. O Juan pode fazer a convocação. Não descartem essa possibilidade. Se não definir um técnico até lá, o Juan faz a lista e aí quem é que vai treinar a seleção à beira do campo, aí não sabemos. Quem vai dar o treinamento, quem vai ser o técnico. Mas a lista pode ser feita pelo Juan, né, que continua como uma espécie de auxiliar técnico fixo, sei lá. Não entendo muito bem a função, mas está lá na comissão técnica da CBF. Agora, estão bem confusos, né? Eles não sabem muito bem o que eles querem. Eles sabem o que eles querem o Ancelotti. Mas diante de uma improbabilidade, né, dessa contratação, eles não têm muito rumo, não têm muita capacidade de decisão, e tudo parece em cima do presidente da CBF, né? Ou seja, ao que tudo indica, a decisão é dele sem a participação de muita gente, né? Até pelas declarações que já foram dadas pelo diretor de seleções, que é o Rodrigo Caetano, que o presidente decide. Então, ele vai decidir. E é muito desgastante essa coisa do Ancelotti, né? Porque é muito tempo esperando um técnico, ele não vem, segunda tentativa, eu acho que é um desgaste que deveriam evitar, né? Agora, Mauro, você acha que o Abel Ferreira hoje é o favorito realmente? É o nome que deve ser priorizado? E outra, ontem ele fugiu do assunto, disse que tem identificação com o futebol brasileiro, que gosta do lema Ordem e Progresso, que é o que ele faz dentro do Palmeiras, que o foco dele é no Palmeiras. Você acha que ele aceitaria se fosse o convidado para a seleção brasileira? Não sei, não conheço o Abel Ferreira, nunca conversei com ele, não tenho a menor ideia do que ele pensa sobre isso. O que fala em coletiva lógico, é para consumo externo, mas não sei se o Palmeiras liberaria, realmente não tenho a menor ideia. E acho uma loucura, tendo o Jorge Jesus livre, você contratar Abel Ferreira. Isso é completamente descabido, do ponto de vista da qualidade do trabalho que cada técnico pode apresentar. Isso aí me parece uma loucura. Uma loucura. Se você pensar no futebol, forma de jogar da equipe, capacidade de aproveitar os jogadores, o seu potencial de forma ofensiva, criativa, são técnicos de perfis diferentes, e o Jorge Jesus é muito superior, na minha opinião, tá? E capaz de apresentar muito mais do que o técnico atual do Palmeiras, que também é um bom técnico, mas acho que não chega nem perto do Jorge Jesus. Eu prefiro para a seleção brasileira o Jorge Jesus, como eu já falei aqui. Mas agora, Bruno Prado, você concorda que está muito óbvio, né? Muito óbvio que Neymar interferiu nessa situação? Porque o Jorge Jesus, gente, ele já chegou a ser o plano A, quando não se falava mais em Ancelotti. Pronto, Real Madrid perdeu na Champions, vamos atrás do Ancelotti de novo. Vamos evitar Jorge Jesus, vamos evitar Climão. E aí agora, Ancelotti nada, não se falou no Jorge Jesus e vira o Abel Ferreira. Eu acho que está muito clara uma participação do Neymar. Você acha, Bruno, que hoje o Abel realmente, como trouxe o jornal O Globo, é o favorito para essa função de treinador da seleção brasileira? E se eu não me engano também, de acordo com o jornal, a Leila Pereira autorizou o Abel Ferreira a conversar com a CBF, Bruno. E a Leila desmentiu, né, numa nota oficial do Palmeiras, né, com a presidente assinando essa nota, de que ela disse que não foi procurada por ninguém da CBF em relação ao Abel Ferreira. Eu acho assim que o que eles queriam é o Carlo Ancelotti, né? O Edinaldo Rodrigues, ele quer um nome grande, né? Ele quer um nome de um técnico, ele quer um técnico mundial, então ele quer o Ancelotti. Não dá certo e aí ele fica numa situação difícil, né? Eu não acho que ele, sim, aí é pura, assim, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas eu acho que o Edinaldo, ele não pensa no futebol, ele pensa no que é melhor para ele, e ele queria um cara com um peso de uma repercussão
como um Carlo Ancelotti. E foi o que ele achou que daria para trazer nesse nível. Não conseguiu. Um Guardiola, acho que ele não vê essa possibilidade, não vê a chance de trazer, mas acho que ele queria um nome assim, e o Ancelotti foi o que abriu alguma possibilidade. Que outros nomes, o Jorge Jesus, o Abel, eu acho os dois muito competentes, não teria nenhuma rejeição a nenhum deles, mas não são nomes assim que protegem totalmente o presidente. Não são nomes que protegem o Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo, que ele está sendo criticado, tem as questões da matéria da revista Piauí e tudo, mas se a seleção estivesse bem, as críticas seriam menores em relação a tudo. A CBF ela não funciona hoje muito diferente do que ela sempre funcionou. Sempre foi mais ou menos dessa maneira. As relações políticas, a maneira como é feita a eleição na CBF. O Edinaldo ele não faz nada de muito diferente do que outros presidentes faziam. E só que agora, quando a seleção está mal, ele fica exposto. Quando a seleção está bem, quase ninguém fala nada sobre o que acontece. E a seleção, bem, ela poderia ter sido campeã no Catar com o Edinaldo de presidente. Poderia ter sido campeã na Rússia com o Coronel Nunes de presidente. Eu acho até que o desempenho da seleção ele passa muito pouco pelo presidente da CBF. Passa nesses momentos, quando ele precisa escolher um treinador, por exemplo. Aí ele fica exposto. Quando ele assumiu, estava o Tite já estava lá, o Tite já tinha tomado conta da casa. Aí o desempenho no campo passaria pela comissão técnica e jogadores. Quando ele tem que escolher, aí ele fica exposto, aí aparecem outras coisas, as pessoas vão olhar outros fatores. Então, eu acho que ele não se empolga muito nem com o Jorge Jesus, nem com o Abel Ferreira. Por essa questão política. Acho que a escolha não passa pelo campo, é política. Ele queria um nome gigante que o blindasse, e esse nome ele não vai ter. Que acho que tanto o Jorge Jesus quanto o Abel são respeitados, acho que são caras que, a princípio, teriam uma boa aprovação, mas com 2, 3 resultados ruins, eles vão ser tão criticados quanto era o Dorival, quanto era o Diniz. O Ancelotti tem outro tamanho, tem outro peso. Então acho que Edinaldo, o que ele quer é o Ancelotti. E aí ele vai pegar o que der. E ainda num palpitão, acho que vai acabar sendo o Jorge Jesus. Aí é um puro palpite porque é mais fácil. Acho que é isso. Acho que vai ser o Jorge Jesus porque é o mais fácil. Mas aí é um puro palpite. Não tem uma informação concreta sobre isso. Talvez nem o Edinaldo saiba quem vai ser o próximo técnico. A gente tem aqui, tá, a nota do Palmeiras, que eu vou ler aqui para vocês, porque o Palmeiras ele vai na canela, tá, da informação do jornal O Globo. A nota do Palmeiras é a seguinte: é mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF. Publicada nessa quinta-feira pela coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro desse ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. Tá? Olha aí, é o Palmeiras dizendo que é mentirosa a informação, porque, claro, isso queima a presidente Leila Pereira com a torcida do Palmeiras, né? Se sai a informação que a Leila Pereira autorizou, deu sinal verde para o Abel Ferreira negociar com a CBF, o torcedor do Palmeiras vai ficar louco. Como assim minha presidente tá dando aval para o treinador mais vitorioso da história do clube negociar? Né? A gente sabe. Você acha, Vamp, que essa nota foi mais uma reação para blindar a Leila com a torcida? A verdade, Chico, é que ninguém sabe de nada, né? Todo dia sai uma especulação. Você mesmo falou, ninguém procurou o Jorge Jesus, aí daqui a pouco fala que a CBF não botou intermediário para conversar com o Ancelotti, foi o próprio presidente. Agora fala que o Palmeiras ninguém falou com a Leila. Então a gente está aqui todo dia só saindo notícias, né? E de fundo a fundo mesmo, ninguém pode hoje ter uma decisão conclusiva do que está acontecendo de verdade. Né? É uma nota do Palmeiras
E nessa situação é o que eu falo, tá? Se eu fosse a CBF, eu priorizaria um treinador que não estivesse num clube brasileiro, tendo aí vários nomes na lista. É o que eu penso, porque vai prejudicar o Palmeiras, pô. Vai prejudicar muito o Palmeiras, tirar o Abel Ferreira do Palmeiras. Quanto tempo o Palmeiras vai levar para ter um novo Abel Ferreira? Isso é a forma que eu penso, tá? Porque eu acho clube muito mais importante que seleção. O clube realmente é o que move o futebol. O próprio Mauro já falou aqui várias vezes, eu concordo muito. E aí o que acontece? Você tirar um Abel Ferreira do Palmeiras, você prejudica muito um clube brasileiro. E pelo jeito ele é o favorito. Você também, Mauro, se você fosse a Confederação Brasileira de Futebol, você priorizaria um treinador que não fosse atrapalhar o funcionamento de um clube brasileiro? Claro, se você tivesse um super treinador, que é seu principal objetivo num clube brasileiro, ok. Mas ficou visível que não foi assim, né, Mauro? Pô, se eu fosse a CBF, eu tinha contratado o Jorge Jesus e acabou. Pronto, eu tinha resolvido esse problema há muito tempo. Eu ia ficar esperando o Ancelotti numa situação tão difícil, que ele está vinculado ao Real Madrid, e não pensaria em outro técnico. Para mim seria a melhor opção. Até porque se eu fosse a CBF, eu estaria ignorando solenemente o que pensa o Neymar. O problema do Neymar. Agora, Mauro... Se é que ela está preocupada com o Neymar, né? A gente não tem essa informação, né? Imagina-se que ele tenha grande influência, mas não temos uma informação de que, de fato, ele tem algum peso. Mas eu não me preocuparia com ele nem com nenhum jogador. Você escolhe o técnico, o jogador trabalha com o técnico. Acabou, simples assim. Agora, Mauro, se realmente houve influência do Neymar, é uma pergunta que eu faço, porque saíram muitas reportagens que o Messi foi fundamental para o Scaloni ser o treinador da Argentina, né? O Cristiano Ronaldo devia mandar na seleção de Portugal por muitos anos. Se o Neymar estivesse no auge, isso seria normal? Ou, na sua opinião, o Neymar não deveria influenciar em escolha de treinador nem no auge, nem sem ser no auge, e nenhum outro jogador? Ou não? Ou você acha, não, se o jogador é um fenômeno, caso do Messi, pode interferir. Ele é o cara do time? Você acha que não tem como fazer essa comparação. São jogadores de totalmente diferentes. O Neymar não senta à mesa com o Cristiano Ronaldo e Messi. Não dá para comparar. Coisas totalmente distintas. Não dá para comparar. E outra coisa, o Messi não escolheu o Scaloni. O Messi apoiou o técnico. E o Messi tem um peso, já tinha antes das conquistas e continua tendo na seleção argentina, agora maior ainda, que não se compara ao do Neymar. Liderança, dedicação, sempre ali, jogando e fazendo. O Neymar passou uma Copa do Mundo prendendo a bola, a outra passou caindo no chão, a outra ele se machucou. E qual o grande jogo do Neymar para a seleção? Copa das Confederações? Sabe, qual o momento? Ele nunca foi protagonista como poderia, como o seu talento indicava que poderia ser. São jogadores diferentes, outro nível, não tem como comparar. Na história do futebol, então, pelo amor de Deus, não tem como comparar, não chega nem perto. E o Messi não escolheu o Scaloni, ele apoiou o técnico. No momento em que o técnico, por ser um treinador sem grife, né, estaria ali meio que a perigo, ou era questionado, ele apoia o técnico. Apoia o técnico, reúne o time ao redor do treinador. Quem decide não é o Messi, quem escala, quem muda o time, quem alterou durante todos os jogos da Copa para conseguir o título mundial foi o Scaloni, não o Messi que escalava. Ele apoiou, ele fez o melhor possível para o ambiente ficar bom, se dedicou e ajudou a Argentina e muito a ser campeão do mundo e bicampeão da Copa América. O Neymar não tem como comparar, assim, não dá para falar de Neymar e Messi na mesma frase, são coisas muito diferentes. Concorda, Bruno Prado? Eu acho que o jogador, ele acaba, um cara muito grande, ele acaba tendo alguma interferência. Nesse momento, o Neymar é um jogador que sofre com muitos problemas físicos. Ele tem uma liderança entre os atletas gostam dele. Ele é um cara que até em relação a trabalho do dia a dia, ele nunca criou nenhum problema.
Mas ele é um cara que hoje ele é uma dúvida para disputar uma Copa do Mundo. É um jogador que eu esperaria até o fim. E mesmo se ele não tiver tão bem, num grupo de 26, eu levaria Neymar para a Copa do Mundo. Até numa condição que eu já falei aqui, mesmo eu não vejo o Neymar como um titular para jogar todos os jogos de uma Copa, mas eu teria ele no grupo para usar em alguns momentos. Eu teria ele entre os meus 26. Se hoje, até pela condição física dele, é difícil imaginar que ele vai fazer 8 jogos em um mês, né? Se a seleção for até a final da Copa, ela vai fazer 8 jogos. Hoje ele teria essa dificuldade. Pelo histórico recente, se ele joga todas, a chance de se machucar no meio da Copa é enorme. Mas eu teria no grupo. Mas para escolher o técnico agora, escolheria o que eu achasse o melhor. Aí vai se adaptar. Se Neymar estiver bem, ele será chamado por qualquer outro treinador. Se um treinador não quiser chamá-lo só por uma coisa pessoal, o próprio grupo não vai gostar disso. Então, se ele estiver bem, ele será chamado por qualquer outro treinador. Mas é um cara que eu esperaria ele. Eu levaria, se ele estiver clinicamente bem, eu o levaria num grupo de 26, sem dúvida. É um Neymar que com certeza ainda influencia. Até por isso eu acho que o nome do Abel Ferreira ganhou tanta força, tá? E ontem, além dessa nota chamando de mentirosa a coluna do jornal O Globo, a presidente Leila Pereira, ela ontem reforçou a relação amigável com a CBF e reiterou o compromisso da comissão técnica com o Palmeiras, tá? Em meio aí à proximidade do Super Mundial de Clubes. A Leila Pereira disse o seguinte: o Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando, e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras. Ela continua: nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação. Vai ver, até por isso, né? A Leila Pereira soltou essa nota agora, porque aí o jornal O Globo diz que ela deu aval. Se ela deu aval, o Edinaldo já teria, né, procurado ela e não teria feito aí, ela não teria feito essa autorização que a gente falou. Qual seria o tamanho da perda do Abel Ferreira para esse Palmeiras? Eu digo, para mim é a pior perda possível. De verdade, para mim pode até ser encarado como um absurdo o que eu vou falar. Eu acho até pior perder o Abel Ferreira do que o Estevão hoje. O Estevão é o cara que decide no campo, o Estevão é um cracaço, mas ele é um jogador. O que o Abel faz desse Palmeiras, o que ele tira desse Palmeiras há 5 anos, é o que eu falo. Me chamavam muito de viúva do Jorge Jesus. Eu tenho certeza que se o Abel sai do Palmeiras, vai ter muita viúva do Abel Ferreira. Por quê? Porque é o cara que ganha. É o cara que faz o time ser competitivo. E ao contrário do que diz o Flávio Prado, eu não acho que qualquer treinador que pegasse o Palmeiras ganharia tudo que o Abel ganhou, Vamp. Ô Tico, lógico que, né, vai fazer falta. O cara já tá aí indo para quase 5 anos comandando a mesma equipe, né? Ele e Vojvoda são os dois treinadores com mais tempo de trabalho hoje no futebol brasileiro, comandando um clube. E Rogério Ceni vem em terceiro. Você pega o Palmeiras para a temporada, contratou, foi o time que no mundo tá entre os 5 que mais contratou na janela. Para o futebol brasileiro, cifras que normalmente a gente faz isso para o futebol de fora. A gente vende jogadores por 25 milhões, 20 milhões. Isso eu não estou falando de reais, não. De dólar ou de euro. O Palmeiras repatriou o Vitor Roque por quase em torno de 25 milhões de euros. O Flaco Lopes lá atrás foi comprado por 10 milhões
de dólares. O Paulinho agora cifra quase 20 milhões de euros também. Quer dizer, Facundo Torres, né? Comprado por 14 milhões. Isso tudo com quem? Com a aprovação do Abel, né? Ali deve reunir todo mundo, a diretoria com a comissão técnica, e escolhe esses jogadores. Isso eu citei alguns, né? Tem outros. E aí você faz um planejamento para a temporada de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes. Você faz essas contratações toda a cara, tá entre as 5 maiores janelas da temporada do futebol mundial, e de repente você pede o cara que indicou, junto com a sua comissão e a diretoria, essas contratações e não fica. E ele não fica. Uma reformulação. Quem também chegar, vamos supor que dê certo, e o Abel top, o Palmeiras libere o Abel para a seleção. Quem também chegar no Palmeiras não vai pegar terra arrasada, vai pegar um time caro, com jogadores importantes, né? Um clube que vem ganhando títulos. Não é que chegar qualquer treinador lá que não possa ganhar também. A gente viu aí, ó, o Klopp. A gente viu aí na temporada, o Klopp era um dos maiores treinadores da história do Liverpool. Pediu para sair. Chegou agora lá o holandês e vai conquistar a Premier League. Né? Então, quer dizer assim, não é terra arrasada. Mas, a princípio, a diretoria, se eu sou o presidente do clube, o presidente do clube vai estar preocupado com o seu clube, não está preocupado com a seleção. Então, se a Leila dizer, não, seleção que se vire lá, eu quero o meu treinador aqui, que não é barato, é caro, que vem conquistando títulos, que comanda o grupo, que já não dá essa preocupação para ela. Ela não vai estar preocupada com o negócio de seleção brasileira. O Edinaldo vai ter que me ligar, alguém lá vai ter que me ligar da seleção para liberar meu treinador. Ela não vai querer isso, nem ela, nem qualquer presidente de uma agremiação que vem ganhando para liberar o comandante do navio, né?